Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Aqui nós conversamos sobre leituras de livros e hoje eu vim trazer um tema interessante que eu não costumo fazer aqui no canal, que são as próximas leituras. É um vídeo também que eu me comprometo a que essas leituras que vocês conheçam apareçam aqui no canal, seja em forma de shorts ou em forma de vídeos de impressões, e que conheçam um pouco do meu perfil. Há muita gente nova chegando ao canal, graças à indicação, eu acredito, aí do Carlos, do Livros e E-Books, e também do Literapia, que são canais que eu gosto muito de acompanhar também. Dito isso e feita essa pequena apresentação, vou mostrar a vocês algumas leituras que poderão aparecer aqui no canal nos próximos meses. É um vídeo assim, como se fosse um vídeo de metas, mas eu não gosto muito desse termo, né? Que é um termo meio corriqueiro aqui no BookTube, mas um vídeo de pretensões literárias, tá bom? O primeiro deles que eu vou apresentar a vocês, eu já citei no Shorts, conheça os meus Shorts também, porque lá eu mostro as leituras que eu estou fazendo no momento. É o Terra Alheia, de Eduardo Cabaleiro Calderon. Esse livro aqui eu estou quase terminando já. Ele não é um livro fácil de se ler, por causa que ele foi, acho que em 1968, se não me falha a memória, foi a edição desse livro aqui. E na época, a tradutora, na sua introdução, ela diz que tentou traduzir no linguajar ali dos camponeses e tal, então ficou um pouco mais difícil de ler nos dias de hoje. Mas esse livro aqui conta a história dos latifundiários sob a perspectiva de um camponês, né? Um camponês que trabalha no campo e ele vive numa terra que não é muito produtiva, como se fosse meieiro, uma coisa assim, arredentário dessas terras. E ele destina parte do seu trabalho, acho que são 3 dias mais ou menos do mês ou da semana, uma coisa assim, para os donos da sua terra. Então, tem essa questão latifundiária envolvida e também questões políticas que envolvem a Colômbia até os dias de hoje. Bom, esse autor aqui, se não me falha a memória, ele é jornalista, né? Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, mas um livro desconhecidíssimo que eu encontrei no sebo da minha cidade, tá? É a primeira leitura que vocês vão encontrar futuramente aqui no canal. A outra leitura que eu estou fazendo já em conjunto com o Carlos do Livros e E-Books é o livro Brasil. Este a gente pretende ler aí dentro do trimestre, né? Estamos lendo aos poucos, sem o menor compromisso de terminar tão já, mas inicialmente um trimestre, né? É uma leitura bem fluida. O Carlos encontrou esse livro, por acaso, em um sebo e gostou e me convidou para ler, porque quando ele apresentou esse livro no Book Haul, né, de livros comprados, eu imediatamente adquiri também. Vocês encontram também em sebos, né? É um livro muito interessante, nunca tinha ouvido falar desse autor. O Aaron Lincoln Lewis, ele é da África do Sul, se não me falha a memória, e ele trabalhou com James Michener, que também é conhecido pelos seus romances robustos e históricos. Aqui a gente vai ter a perspectiva desse autor aqui, desde o descobrimento do Brasil. Então, são 2 volumes, são acho que mais de 1000 páginas compõem esses 2 volumes. Nós já estamos lendo bem, eu estou quase aí na página 200 já. Então, é uma perspectiva muito interessante. O autor escreve muito bem, percebe-se que ele fez uma pesquisa histórica muito abrangente da história brasileira mesmo, que até mesmo nós, os próprios brasileiros, desconhecíamos, né? Muito interessante mesmo, estou gostando bastante. Já fica aqui a minha pré-recomendação e vocês podem encontrá-los em sebos, né? Pena que não houve mais interesse das editoras em republicar este livro aqui, mas interessantíssimo, como várias indicações do Carlos, viu? Fica aqui já a minha pré-recomendação. Então, mais um livro que vocês vão ver aí no decorrer aí do primeiro trimestre, tá? Aqui no Em Busca de Sentido. Um outro livro que eu iniciei a leitura ano passado, mas estou lendo aos poucos, porque é um livro muito enriquecedor nos seus assuntos, no que traz, em toda a sua pesquisa, é este aqui. A Maravilhosa Trama das Coisas, de Robin Wall Kimmerer, editado pela Intrínseca.
Este livro já é um pouco mais recente, se não me falha a memória, dos anos 2013, que ele foi publicado. Isso mesmo, 2013. Por algum motivo as pessoas não falam muito dele aqui no Brasil, mas há outros canais já que citaram ele, já vi. E quando eu me interessei por ele, foi por essas questões que eu gosto muito de literatura, e este ano vou buscar trazer mais aqui do canal, que é a questão dos povos indígenas. Neste livro em específico aqui, vocês podem também acompanhar nos meus shorts, que eu já fiz pedaços de leitura dele. A gente tem a perspectiva de uma botânica estudiosa, só que ela tem uma questão que, além dela ser botânica e cientista, ela é descendente dos povos Powhatan. Eu sempre falo errado o nome, é Potawatomi, dos Estados Unidos, uma tribo que possui muitos conhecimentos a respeito das plantas, como vários povos indígenas, né? Mas aqui ela vai nos apresentar a perspectiva científica das plantas e a perspectiva histórica indígena dentro da sua cultura. E o desafio que é ela passar essa cultura diante das gerações e para a sociedade. Então eu li assim, acho que eu li muito pouco ainda. Minhas filhas tiraram o marcador, depois eu vou ter que buscar novamente. Eu estava lendo num ritmo acelerado, aí percebi que tinha que voltar. E aí estou fazendo algumas marcações também aos poucos, mas é um livro muito rico, porque aqui nós vemos que, como a própria capa do livro traz, estamos entrelaçados com várias coisas da natureza, e na natureza devíamos viver melhor as nossas vidas, né? Muito interessante esse livro aqui. Então, no decorrer dos próximos meses, se eu tiver palavras para descrever melhor esse livro, eu venho trazer as minhas impressões de leitura. Um quarto livro aí, uma quarta leitura que estará presente no decorrer dos próximos meses no canal, será este livro aqui, De Amor e Trevas de Amos Oz. Esse livro é famosíssimo, ele é muito bem falado. Quem me recomendou bem. Também adquiri em sebo por um preço camarada. Este autor aqui, ele é judeu? Não vou me recordar agora, faz tempo já que... Sei que ele tem vários títulos publicados no país e as pessoas que recomendam sempre gostam muito. É que a gente tem o relacionamento dele com o pai dele, né? Então, aqui, eu acho que é judeu, se não me falha a memória. Infância numa Jerusalém sob domínio inglês. Sim. Recomendado pelo Mangel. Então, ele é muito famoso. Eu tenho curiosidade de ler, eu já coloquei ele para ler nos anos anteriores, acabei deixando de lado e deste ano não vai passar. Então, fica aqui já a minha pré-recomendação. Esse autor é muito bem falado aqui no Brasil. E um bônus aí que eu estou lendo sem compromisso comigo mesma, lendo aos poucos, porque é ao mesmo tempo divertido e fluido, mas muito rico porque tem muitas notas. É um classicão, que eu também gosto de ler classicão, e este clássico é um clássico oriental, ocidental, mais orientado que ocidental, e influencia muitos autores ocidentais, tá? Na sua escrita, nas suas histórias, no jeito de narrar as histórias, que é o famoso livro das Mil e Uma Noites, que no Brasil já temos 5 volumes publicados. O próprio tradutor, senhor Mohamed Mustafa Jarouche, diz que um próximo 6º volume pode até acontecer, porque ele divide, o jeito que ele trouxe para o Brasil, em vários ramos, né? Aqui a gente tem o primeiro livro, que é o ramo sírio. Então tem o ramo sírio, o ramo egípcio. E o livro das Mil e Uma Noites foi uma junção que ele fez de várias culturas ali, principalmente do sírio e do egípcio, para trazer para o Brasil numa maneira que o leitor se encantasse pela leitura, ou seja, que fosse um ótimo passatempo de leitura. É bem fluido, para quem estuda Mil e Uma Noites também há muitas notas para que você possa consultar as fontes, porque para quem não sabe, o livro das Mil e Uma Noites era transmitido oralmente, ou seja, por histórias de avô para seus netos e bisnetos e assim vai.
Então é uma tradição oral, de origem não só árabe. Mas a gente tem muita cultura aqui, muçulmana também, e a mim está desmistificando por hora a figura que a gente tem de gênio da lâmpada, né? É totalmente diferente. Uma edição lindíssima publicada pela Biblioteca Azul. Já tem box, já publicado pela mesma editora, mas você pode adquirir um volume único, assim, um volume 1 para que você conheça, para ver se você gosta, né? Estou gostando bastante, mas vou caminhando bem aos poucos, porque intercala essas histórias da Sherazade com cantos, com poemas, né? Bem interessante isso aqui. Não vou me alongar muito, porque vocês vão encontrar vídeos melhores que os meus para indicar esse livro aqui, tá bom? Então, são essas 5 leituras que eu pretendo no decorrer de alguns meses, acredito que um trimestre, né? Não vou prometer muita coisa também, porque o nosso tempo também há outras coisas, outras intercorrências, para que vocês vejam o que vai aparecer aqui pelo canal. Alguns podem aparecer, outros não. Tem outras coisas que já estão em andamento, mas eu quero que seja talvez uma surpresa para vocês, para gerar um pouco aí de expectativa a você que me acompanha. Mas para que você me conheça melhor, atualmente é esse o estilo de livro que você vai encontrar por aqui. Você encontra leituras desde livros de não ficção, que são livros que eu gosto, assim, às vezes baseados em filosofias, em estudos indígenas. Gosto muito de livros de psicologia também, né, que envolvam essas temáticas aí. Mas você também vai encontrar outras coisas que não tem a ver com não ficção. Eu também leio clássicos, gosto muito, mas não é muito a minha pegada de leitora. E, sobretudo, o que você mais vai encontrar neste canal que vos fala são livros que são fora da caixinha. Isto é, aqueles livros que ninguém conversa aqui no BookTube. Exemplo deles é esse primeiro que eu apresentei a vocês, o Terra Alheia, de Eduardo Calderon. Eu gosto de trazer esses livros diferentes, porque além de trazer perspectivas de outros autores, nos faz fugir um pouco dessa bolha que são esses livros comerciais, não que eu não os leia, porque eu leio, muitos deles são de selos comerciais, mas para que vocês conheçam outros títulos, abram a mente de leitor mesmo, de cultura. Eu gosto muito. Então, fica aqui aberto também a temporada de indicações para que vocês me indiquem livros. Eu vou começar a anotar as indicações e talvez para frente eu faça um sorteio de leitura desses livros. No ademais, seja muito bem-vindo ao Em Busca de Sentido. Aqui nós conversamos realmente sobre leituras de verdade. Nós não chegamos aqui e apresentamos só livrinhos e vamos embora, mostramos capa linda e é só isso e pronto e acabou. Um abraço e até de repente.